Esse é o Pérola Negra Podcast. Onde o conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. E hoje nós estamos com dois ilustres convidados. A doutora Mariana, que é dermatologista, especializada em medicina estética e reconhecida como personalidade feminina diversas vezes. E o doutor André, que é cirurgião da coluna, especialista em cirurgião da coluna e autor do livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Gente, um orgulho receber vocês aqui. Muito obrigado para falar sobre empreendedorismo, sobre histórias de vida, sobre medicina, sobre esse trabalho legal que vocês fazem, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado. E eu quero começar fazendo um agradecimento. E eu falei que eu ia fazer isso durante a gravação, ao vivo. Porque a gente estava em Nova York recentemente. E à noite, essa mulher começou a ter uma coceira. Ela começou a chorar. Falei, não sei o que eu faço. Pô, vamos achar um médico, mas você não é médico que você não conhece. É difícil. E à noite é difícil. Vamos para o hospital, entre ir para um hospital americano. Ela falou, não, vou ligar para a minha dermatologista, a doutora Mariana. E você nos atendeu com gentileza, muito rápido, retornou. Obrigado. Medicina é isso. Medicina é além isso. Mas além de tudo é o carinho, é o cuidado, Sim. né? Me lembro antigamente, você tinha médico de família, uma coisa que sumiu, né? Não tem mais o médico de família. Não tem. É tudo muito mecânico, tudo muito burocrático. Medicina é isso, doutora. Parabéns. Obrigada, Obrigado. Não, imagina, Obrigado mesmo. faço de carinho. Obrigada Obrigado por salvar mesmo. a nossa viagem, Que isso, inclusive. imagina. Salvou nossa viagem. Eu tive que sair à noite correndo para achar uma farmácia aberta, né? Medicação, E- Lá é mais fácil comprar lá, né? Nossa, e achei. Achou, deu Achei, certo. mas olha aí, salvou a nossa viagem, Salvou a porque nossa viagem, ela maravilhoso. ficou muito mal e Bom, fico 2 dias feliz. depois estava boa já. Muito bom. bom, muito bom. Que bom, fico Muito feliz, bom, viu? legal. Estou aqui Legal. hoje. Estou aqui se precisar. Sem coceira, graças a Deus. E pegando um gancho nisso, vocês dois que atuam na medicina em áreas muito diferentes, né? Sim. Medicina é um pouco isso também, é o cuidado. É mais do que praticar ali no consultório, numa cirurgia. É o cuidado, né? É a humanidade, não é não? Sim, a responsabilidade também com o paciente, né? Eu falo assim, eu trato muito a área da medicina estética, né? Onde a gente visa a beleza, a autoestima do paciente. Mas por trás disso a gente tem que ter uma responsabilidade enorme. Primeiro que a gente vai adquirindo um carinho muito grande pelos meus pacientes. Eu sou muito grata. Eles estão comigo aí desde que eu abri o consultório e então eu sou grata a isso, sabe? E essa responsabilidade, então a gente vai acompanhando e vai gostando do resultado que está tendo, o paciente vai passando isso para a gente, então é muito gratificante. Muito bom. E eu vou te jogar... Ela vive desculpa, uma área doutor. melhor que a minha, né? Não, então, eu vou chegar nisso, mas eu quero jogar uma polêmica para ela. Pode jogar. Que é medicina estética, embelezamento, né? A mulher ser bonita hoje é só uma questão de dinheiro? Não é só uma questão de dinheiro. Eu acho assim, existe a beleza que hoje a gente consegue construir e melhorar com a parte da medicina estética, mas graças a Deus as minhas pacientes me procuram para a gente assim envelhecer bem e não ter assim transformações grandes. Porque antigamente você ouvia, né? Vamos harmonizar o paciente, vamos transformar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a paciente ela vem muito realizada com ela mesma e a gente vai preconizando isso, da gente envelhecer bem, deixar os traços da própria paciente. Então, não. Eu E com acho que todo consciência, mundo... né? Sim, com consciência, com responsabilidade. Então, eu trato muito minhas pacientes com responsabilidade. Gosto do que eu faço. E sempre da forma mais Eu digo responsável porque possível. essa pessoa não tem muito tratamento hoje que vai deixar a mulher muito mais bonita, né? Muito evoluído. Mas a pessoa não tem condição. E não é barato isso, mas eu sei que hoje é importante. Mas eu quero pegar outro gancho. Envelhecer bem também depende disso, né, doutor? Que A parte mental, né? Não é só o cuidado. Mas eu concordo em parte com isso, assim, não tem como você fugir de que uma boa condição financeira é um esteio para que você tenha uma vida saudável e confortável e, inclusive, se você for pegar pelo conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, você ter uma boa condição financeira e acesso a bons produtos também faz parte de você ter saúde como um todo. Então, a gente também não pode fugir da hipocrisia, e seria até errado com o público desonesto,
de deixar claro que sim, se você tiver uma boa condição financeira, se você conseguir um enriquecimento que é nobre, você conseguir enriquecer num país pobre que nem o nosso, você sem dúvida nenhuma que vai ter acesso a privilégios maiores, inclusive um atendimento como a minha esposa fornece. Então, claro, que é humanizado. Tipo, pô, te liguei. Pô, é difícil você ter um médico hoje que está disponível. Sim. Que está disponível, que você liga, ele está disponível, ele te atende. Que estuda, que investe nele, investe em infraestrutura. Mas isso também tem um custo para o profissional. Então, eu acho que é uma troca. Não tenha dúvida. Mas eu acho que a população brasileira como um todo, eu acho que o latino-americano como um todo, ele tem vergonha de enriquecer. Se sente culpado. Se sente Será culpado, que é exatamente. cultura, Eu acho que é isso? cultural. Eu acho que isso vem muito da Igreja Católica Apostólica Romana. E também da criação, né? Os pais Se ensinavam, for pegar a você tem Igreja que- Ortodoxa ou até o islamismo, o judaísmo, o enriquecimento é mais bem tolerado. Na Igreja Ortodoxa Católica Romana, a gente às vezes se sente culpado de crescer na vida. Esse é um erro, eu acho. Exatamente. Sim, Isso está tem- associado talvez a uma autoestima? Pô, eu não sei te dizer se uma autoestima, mas eu acho que às vezes a gente se sente culpado de buscar o sucesso por um todo, de buscar de forma completa. Ou as pessoas têm vergonha de dizer, por exemplo, se você for pegar da parte cultural americana, eles têm culturalmente falando uma coisa que eles chamam de $1 million party, que é assim, é a festa de $1 milhão. Então, quando você tem $1 milhão investido em capital de bolsa, você dá uma festa para sua família, para seus familiares e amigos para comemorar. Comemorando, né? Exato. Aqui, se você fizer isso, nossa, você vai ser apedrejado. Vamos Eu cair acho que de a gente- pau em você. Acho que a gente não tem nem a cultura de comemorar as pequenas conquistas, porque eu acho que tudo começa aí, né? Com as pequenas conquistas. Sim, é passo a passo. Né? Exatamente, exatamente. E mais do que isso, hoje estão criminalizando o sucesso, né? Criminalizando o sucesso. E até a gente fez um programa outro dia sobre isso. Recentemente, falamos Ganhar dinheiro não é disso. crime. Não. Não, é mérito. Exatamente. Né? Sim, Você não pode roubar, fazer corrupção. E às vezes, por exemplo, você vê assim, umas situações, você falou de criminalizar o sucesso, mas isso é muito interessante. Eu acho que isso é cultural. Você chega, você vê um estrangeiro de sucesso. Às vezes o cara vai dar uma palestra, cobra 8, 10 mil euros, 10 mil dólares, para você ir lá e ouvir como o cara chegou até ali. Aqui o seu amigo começou a ter um sucesso, você tá roubando, certeza. O que esse cara tá fazendo de diferente? Pô, a gente às vezes deixa de aprender com quem realmente Sem dúvida. entende. A gente escuta daquilo. muitas histórias também de pessoas, né, que tiveram uma trajetória na vida inspiradora e atingiram, alcançaram sucesso, passaram por diversidades, mas nunca tiveram apoio nem de familiares nem de amigos. Às vezes coisa simples, você posta uma foto, né, você não tem a curtida de ninguém, você não tem apoio de ninguém. É mais fácil um estranho te apoiar nessa trajetória do que as pessoas que são próximas, né? A gente tem muito que até um termo do mercado financeiro, mas se aplica na vida real, que é o comportamento de manada, né? Então, assim, tipo, o animal ele tende a ir junto com a manada. Então, se você pegar, por que as sardinhas nadam em milhões juntos? É porque é muito mais difícil você ser comido por um tubarão no meio de 1 milhão do que se você estiver sozinho, né? Então, você tem o comportamento de manada. Então, a manada, ela tende a ficar na manada. Então, se você vem de uma classe diferente, ou você pegar aqueles seus amigos da infância, eles não vão te apoiar porque eles não entendem como você saiu dali e chegou aonde eles não chegaram. Porque eles ainda estão dentro daquele comportamento de manada. Então, um dos principais gatilhos mentais que você tem que ter para começar o sucesso e o empreendedorismo é você largar o que os outros que são iguais vocês estão fazendo. Correr o risco, né? Correr o risco. Aí você começa a pensar diferente. Aí você sai da caixa. Aí você, às vezes, como que você disse, é verdade. Quem te puxa para baixo, muitas vezes, são os seus familiares. Olha, eles estão diferentes. Não vem mais em casa, não liga mais para a família. Com a mãe, antigamente, né? Não, mãe, eu vou começar um negócio, não sei se eu vou demorar para ganhar dinheiro. Não, filho, fica. Pelo menos você tem carteira assinada, você tem um futuro garantido. Tinha muito disso, né? Na nossa educação no passado. E isso foi criado. E concordo, tem muita influência da Igreja Católica Apostólica Romana nisso. Não tenha dúvida. Cultural, e a gente está aqui, a nossa assessoria de imprensa está aqui no background, e quem veio hoje é a Mara, ela é inclusive minha sócia numa das empresas que a gente tem. E a gente estava até conversando hoje de manhã que se você for pegar a pirâmide etária do Brasil, que nós vamos dar uma palestra, até por causa de um prêmio, nós vamos também indo para a Itália semana que vem, nós vamos dar uma palestra lá.
Eu estava até mostrando para a Mara. Se você for pegar a pirâmide etária do Brasil hoje, você tem 3,3% da população brasileira está entre 49 e 50 anos e 3,3% da população brasileira está entre 4 e 5. Então, a gente tem entre a mesma quantidade de pessoas com 50 anos e com 4. Como que isso sustenta a Previdência? Assim, não tem como essa Previdência se sustentar. Aí você pega a base, que é a gente. Então, nós estamos em torno de 40 anos. A gente... Não, a gente não me inclua nisso, por favor. Eu já tô um pouco a mais em termos de idade. Já parou. Aliás, eu estou feliz porque eu estou estacionando em vaga de idoso, não preciso pagar mais VIP no shopping. Então, se for pegar, por exemplo, hoje a gente pega a faixa etária de 40 a 50 anos, a gente sustenta uma partezinha estreita da pirâmide. E vai piorar, né? Exatamente. Como que essa base vai sustentar a gente? Então, assim, não tem como a Previdência ter resultado. Assim, vai falir. Se você olhar, vai falir. Então, é fundamental que você tenha outras fontes de renda que não dependam única e exclusivamente da Previdência do governo. Não, e outra coisa, nós estamos falando de empreendedorismo, de correr risco, de empreender. É não esperar nada do Estado, né, gente? Vamos criar a nossa própria liberdade. Essa coisa de ficar esperando o Estado, de aceitar a promessa de que o Estado vai me dar isso, vai me dar aquilo. Isso é fantasia, isso é uma utopia. Não vai dar. Não vai dar. Essa é a questão, né? Não vai dar. Né? Pô, eu vi até um comentário super interessante em relação a isso. Eu estava discutindo ainda, né? Porque eu achei engraçado a gente em 2023 estar discutindo comunismo ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, eu estava assim, dá um argumento de que o capitalismo funciona. Eu falei, não, vou te dar um exemplo excelente que o capitalismo funciona. Vamos pegar a classe mais baixa que tem. Tudo bem. Com o trabalho dele, o cara consegue se matar, ele consegue comprar um telefone celular, ele consegue comprar uma televisão, ele consegue comprar uma geladeira. Então, assim... Os bens periféricos ele consegue através do trabalho dele, que é o capitalismo. O que ele deveria receber do Estado? Saúde, segurança e educação, que ele não tem. Não tem. Ele não tem escola, ele não tem saneamento básico, ele não tem segurança. Então, assim, o Estado não provém. O Estado ele tira. Ele não tem num país, no Brasil especialmente, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Entre as maiores mesmo. Ter, né? Exatamente. Tinha que ser relativo. Eu cobro muito imposto, ofereço serviço de qualidade. E nessa linha, doutor André, né? Nessa linha, André, eu fiz uma viagem agora do Ushuaia ao Alasca de moto. Passamos por 15 países. Nossa, que legal. E a gente cruzou a América Central. Se sair da Argentina, Chile, Peru, Bolívia, e começar a entrar na América Central, depois chegar no Canadá, Estados Unidos, ela até me encontrou no Canadá, nos Estados Unidos, foi até o Canadá comigo, depois voltou. A diferença de mentalidade que você vê nos países que são desenvolvidos, que tem um regime mais à direita, onde ninguém espera nada do Estado, é gritante. Você vê a exploração da população que está lá, esperando tudo que o Estado deve dar na expectativa dele, na promessa que eles recebem. Não vem, é gritante a diferença. Que todos os brasileiros fizessem uma viagem dessa, para ver como é que é a diferença entre que a população que espera do Estado, um regime mais voltado para o comunismo, e é isso, 2023 nós estamos discutindo se o negócio funciona, e nunca funcionou, quanto aqueles países capitalistas, ainda que mais à esquerda, mais capitalistas. A qualidade de vida é gritantemente melhor. Gritantemente melhor. E onde o empreendedorismo é cultuado, não condenado. Exatamente, você é bonificado pelo que você faz, né? Pelo emprego que você gera. Aqui você é criminalizado. Exatamente. Aqui você é o vilão. É o vilão, exatamente. O patrão é bandido, né? O patrão é bandido. É isso aí. Ninguém te ensina a empreender nada. Não. Nas Pelo escolas, contrário. na faculdade, principalmente o médico. O médico, ele não tem que ter o seu serviço próprio, ele tem que trabalhar sempre para os outros, então é bem complicado. Doutor, e foi exatamente isso que me chamou a atenção na parceria de vocês. Eu vi que vocês foram premiados diversas vezes, inclusive, o doutor André comentou que vão receber agora uma premiação em Milão, né? Vamos. E assim, a maioria das premiações, pelo que eu acompanhei, sempre tem esse viés do empreendedorismo. Isso. E eu queria entender, é possível empreender na medicina? Como isso começou? Qual foi o insight? É bem desafiador, né? A gente corre riscos, mas é possível sim.
Eu vejo pelo meu lado, né, nessa parte da medicina estética, muitos colegas ainda não têm coragem de montar um consultório próprio, porque é um risco montar uma equipe, É né? caro. Capacitar os profissionais que estão dentro da sua clínica é complicado, porque não adianta você ter os melhores produtos, as melhores tecnologias e a sua equipe não ser direcionada para isso. Sim. Então, é complexo, é complicado. Você tem que ter parcerias grandes com os laboratórios, com os representantes de máquinas e tudo mais, para você conseguir evoluir. Então, hoje em dia é complicado, eu vejo que os colegas não têm muita coragem, mas é uma coisa que vale muito a pena. Traz a liberdade. Traz né? a liberdade, você tem que estar sempre se atualizando, indo em congresso, entendendo bastante das tecnologias, dos produtos que vão aparecendo sempre no mercado, mas é uma coisa que vale muito a pena. E essas premiações todas? Conta um pouquinho pra gente. Assim, quando você vai falar de empreendedorismo médico, você também tem que ver que tem duas formas de investimento, né? Você tem o investimento que você vai fazer em máquina, tecnologia e infraestrutura, e você tem o empreendimento que você vai fazer no indivíduo. Também. Às vezes eu falo brincando que dentro da medicina eu sou um peão de luxo. Porque, assim, eu tenho que ir lá e executar o procedimento em si. Eu não tenho como fazer alguém. Eu sou muito bem pago para fazer o que eu faço, mas alguém me paga para eu ir lá e eu fazer, não paga para outro ir. Exatamente. Então, assim, você tem esse tipo de custo e investimento que você tem que fazer em você. É um trabalho muito pessoal, né? Você não consegue terceirizar isso, exatamente. né? Às vezes, a depender da coisa, não. Então, você não consegue... Então, você tem que ter um investimento muito grande para você chegar para um hospital de renome que nem eu cheguei. Essa é uma situação. Então, você tem o empreendedorismo médico que você investe no indivíduo, você tem o empreendedorismo médico que você investe na infraestrutura ou nas máquinas, como a Mariana geralmente faz. Se você for falar de saúde de uma maneira mais global, os investimentos são, assim, monstruosamente caros. Então, se você for pegar dentro de uma especialidade que nem a minha... Um microscópio cirúrgico são milhões de reais, fora a infraestrutura hospitalar, do prédio, tudo. Então, eu acho que são coisas assim diferentes. E com o passar dos anos, eu e a Mariana, a gente veio diversificando, que diversificar é importante, em outras áreas de empreendedorismo e investimento. Então, no mercado financeiro, a gente tem um volume enorme aplicado no mercado financeiro, principalmente no mercado de opções e derivativos, que é um dos ramos do mercado financeiro. Nós temos outras empresas, uma que é de incorporações. A gente tem um marketplace de saúde, que é voltado para a área de tecnologia, que está indo super bem, mas assim, tipo, é uma vertente diferente. A gente tem uma offshore para investimentos a nível de mercado global e mercado financeiro global, e mais recentemente, de 1 ano e meio para cá, a gente vem diversificando, né, amor? Pro agronegócio. Olha isso! A gente nem sabe o que vai dar, você entendeu? A gente acabou de falar que a gente está com um público forte do agro, acompanhando a gente. A gente está com 4 fazendas, 3 no Amazonas e uma na região do Pará, mais voltada para crédito de carbono e extrativismo sustentável de madeira. Por isso que eu vi a minha Que legal. A agricultura está crescendo na região norte, muito forte agora, né? Mas tipo, eu acho que está crescendo bastante, mas tipo, a nossa área é mais voltada para preservação. Tá. Então, é mais voltada para a venda de crédito de carbono no mercado internacional, e em troca do crédito de carbono, por exemplo, você teria uma indústria que polui, você teria uma indústria que despolui. Então, é muito mais fácil para uma multinacional ele teria o que preserve e devolva o carbono da atmosfera no solo do que ele mudar uma planta de uma GM ou de uma Volkswagen, por exemplo, para diminuir a emissão de carbono de gases poluentes. E hoje nas empresas está muito forte essa questão, né, de contribuir com crédito de carbono também, né? Não, você vê, isso aí já é uma realidade, você vê em tudo, você vê até quando você pede pelo aplicativo de comida ali, ele vem seus créditos de carbono, já foram, porque assim, isso é uma realidade. Assim, desde na verdade, passou a ser que o Brasil é muito atrasado. Né? Muito. Mas assim, isso daqui passou a ser uma realidade desde o protocolo de Kyoto, se eu não me engano, é 1992. Lá já teve o acordo para emissão de gases poluentes, de gases tóxicos. Então, se você quiser fazer parte daquele sistema financeiro global que até quiseram tirar a Rússia e tal, você tem que fazer parte do protocolo de Kyoto e diminuir as emissões de gases poluentes. Então, assim, não tem como você fugir da necessidade da preservação ambiental hoje. Assim, não tem como você tem fugir muito disso. ainda a se fazer, né?
Começou um movimento, tem muito ainda a se fazer. Não, mano. Comparado com outros países, Sim, sim. tem muito ainda a se fazer. Não, e o pessoal às vezes critica muito, assim, o europeu, por exemplo. Eu critico também, não posso dizer que eu critico. Mas, pô, a França votou agora de parar com os voos domésticos. Então, tudo que for doméstico vai ser trem para diminuir essa... Então, assim, não dá para dizer que o europeu também não está cortando na carne, né? Sim. Claro que eles já desmataram o que é deles, já desflorestaram o que é deles, obviamente. Mas, assim, não dá para dizer que o mundo também não está tentando cortar na carne, né? A gente tem 2 grandes poluentes globais aí, né? Que é os Estados Unidos e a China, aí, realmente. Voltando para a medicina, você tocou numa questão importante, que é a capacitação, né? Você faz cirurgia de coluna. Faço. Além de tudo, você não pode errar, né? Não tem... Não tem margem de erro, né? Eu tava falando isso pro meu residente essa semana, ainda dessa semana que a gente tava falando, discutindo responsabilidade, né? Pô, eu acho que a responsabilidade dela, às vezes, ainda é mais pesada, porque é mais visível. Por exemplo, se errar um rosto, deformar um rosto, Sim. pô, é pesado, é pesado. Assim, na minha área, você tem... Se eu errar, 1 milímetro tem 3 desfechos. Ou o paciente morre, ou fica paraplégico, ou fica tetraplégico. Não tem outro desfecho. Doutora, eu quero ficar com 1 milímetro. Eu prefiro ficar com o rosto bem feio. Deixa, a gente arruma, né, Ana? Sim, geralmente. Mas 1 milímetro é figura de linguagem ou é 1 milímetro mesmo? Assim, 1 milímetro é figura de linguagem, porque na maioria das vezes é menos. Mas a linha... Assim, que você trabalha hoje com microscópio que tem 300, 500 vezes de aumento. Mas assim, não tem margem para erro. Errou é catastrófico. Catastrófico. Aí você remete a uma outra coisa que eu ia perguntar para ela. Medicina é paixão, né? Que, cara, empreender numa área em que você não tem margem de erro, piloto de avião, né? Cirurgia de uma forma geral, mas de coluna pior ainda, né? Não tem margem para erro, cara. Você tem que gostar muito daquilo, né? Eu vou dizer, não, uma paixão. Eu acho que uma paixão é um dom, por exemplo, assim. Eu e a minha esposa, a gente é muito bom no que a gente faz em termos profissionais. Mas, assim, já foi uma ilusão maior. Assim, hoje é uma coisa muito mais profissional. Assim, desde a parte do assistencialismo básico até a parte do desfecho cirúrgico final, até o acompanhamento pós-operatório, até a publicação dos meus casos. Hoje é uma coisa muito, muito, muito profissional. Segue um esquema, segue um compliance, segue uma excelência de procedimento, porque a margem de erro, como a gente está discutindo, é muito, muito pequena. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma vocação. Acho que se você não tiver essa vocação, você não faz. Então, se a gente for fazer assim, a minha grande paixão em termos de trabalho é a CD. Tanto que eu não falo em nenhuma marca, em nenhum lugar que eu vou mais da CD eu falo. Porque, sou apaixonado. Que eu vou, é o único lugar que eu atendo sem ser particular. Eu vou lá de segunda à tarde e sexta de manhã. É o dia que eu trabalho mais feliz. Propósito. Não, já acordo feliz, porque muda a vida das pessoas, pô. Sim, muito lindo o trabalho da cidade. Não, é maravilhoso. Mas quando eu era estudante, que eu fui fazer estágio lá, eu falei, nunca mais eu piso aqui, pô. Achava o ambiente altamente depressivo. Aí você vai amadurecendo, você vai pegando amor, aí, tô lá, sei lá, uns 15 anos que eu tô lá. E a diferença é com o que você se conecta, né? Mas assim, sim, porque lá as pessoas realmente precisam, assim, lá você faz a diferença como pessoa. Exatamente. E é uma lição de vida todo dia, porque você vê aquelas criancinhas, com problemas gravíssimos, aquelas famílias com problemas de problema. Falta de acesso. Assim, furou o pneu do meu carro hoje de manhã. Problema de verdade, né? Problema de verdade. As crianças felizes, sorrindo, tio, toca aqui. Então, assim, toda vez que você vai lá, você sai mais humilde. Você fala, aquelas mães carregando, né? Aquelas crianças, porque geralmente são as mães mesmo, carregando as crianças. Tem problema. Realmente, a mulher é diferente. A mulher abre mão de tudo em prol dos filhos. A mulher é uma criatura totalmente diferente. Tem gente que não vai trabalhar porque fica com tendinite. Não faltei, eu estou com tendinite, não vou trabalhar. Então, isso é problema de verdade, né? Problema, né? Eu costumo falar que o problema de verdade é aquele que você não tem como remediar, né? Tem problemas que você não volta atrás. Você foi lá, foi fazer uma cirurgia e perdeu o movimento do braço, não tem volta. Pode rezar, chorar e virar do avesso. Estou dizendo que não existe milagres, eu até conto alguns no livro dos que eu presenciei, mas aí é um milagre, é uma intervenção divina. Mas na grande maioria das vezes, problema de verdade, você não tem como remediar ele ou voltar atrás. É uma decisão de, às vezes, uma fração de segundo que vai mudar a vida de alguém ou a sua
para sempre, né? Doutor André, e qual é o problema mais comum que as pessoas costumam ter com relação à coluna? Eu acho que estatisticamente, assim, as doenças do disco, hernia de disco é um termo meio global, né? Mas eu acho que a hernia de disco é um problema assim mais comum que tem. Que seria um desgaste? Seria como se fosse um desgaste da estrutura discal, mas é como se o disco, que é um amortecedor da coluna, ele sofresse uma lesão e acabasse comprimindo a medula ou os nervos que passam ao redor, e aí vai causar um quadro de dor excruciante. Mas, na verdade, todos nós vamos ter problema na coluna. Isso que eu ia falar, 100%. doutor. Eu fiquei até desesperada. Agora, se prepare. Mais cedo ou mais tarde, outro dia eu escutei, mais cedo ou mais tarde, vai ter um problema na coluna. E existe como algum tipo de atividade física, algum protocolo que possa evitar isso? Minimizar, né? Minimizar o risco, né? Se você for pegar estudos populacionais, então, por exemplo, eu pego 10 mil pessoas e sorteio ao acaso quem nunca teve dor, de qualquer idade. Quase 100% das pessoas acima dos 65 anos vão ter alguma alteração moderada na ressonância magnética e nem sempre esse paciente vai ter dor ou coisa assim. Então, 100% dos seres humanos vão passar por um episódio de dor lombar ou cervical com irradiação e um problema de coluna. Isso daí é fato. Então, a gente vai encarar isso. Você citou a questão da atividade física. Controle do peso, atividade física regular de baixo impacto são os melhores mecanismos que você tem para prevenir lesões. Mas não só para prevenir lesão na coluna, para trazer saúde, para trazer um envelhecimento saudável e sustentável. Então, assim, eu diria que atividade física e controle do peso dentro da normalidade. Não estamos falando de controle de peso do padrão Globo ou do artista, porque ele vive em função disso. A maioria das pessoas não vive em função disso. Nem eu, nem a Mariana, a gente não tem essa neurose também. A gente prefere ter uma vida com uma qualidade boa, mas que você tente manter o seu peso dentro de um peso que seja uma coisa saudável. E junto disso, a atividade física, para você ter um fortalecimento muscular, uma melhora da postura e envelhecer com qualidade. Sim. Agora, a nossa geração vai ser uma geração um pouco complicada, porque a medicina vai manter você vivo até talvez 108, 110, 112 anos e talvez o seu corpo não acompanhe a lucidez da sua mente. Então, assim, a nossa geração é uma geração de transição entre se viver 60, 80 anos e se viver 120, 130 com uma certa qualidade. Então, a nossa geração deveria estar ainda mais preocupada no cuidado com o corpo. Porque você pode ficar com uma mente saudável presa num corpo doente. E isso é apavorante. Por isso que a Mariana sempre frisa, que é envelhecer bonita, entendeu? Entendi. Assim, envelhecer, porque você, assim, o padrão que é o padrão de beleza hoje, não sei se hoje eu acho que nem tanto, mas, por exemplo, você tinha uma época que o padrão de beleza era uma moça de 20 anos. Hoje o padrão de beleza é uma moça. Também não sei se a gente está ficando mais velho, né? Não é isso, não. Mas assim, hoje o padrão de beleza é uma mulher de 50, madura, de 40, 45, 50 anos. O trabalho que vocês fazem no embelezamento feminino, mulher de 50, exatamente. É as meninas de 20 de antigamente. Exatamente. Maravilhoso isso. Exatamente. Então, assim, é você envelhecendo com qualidade. É você tentar fazer na o minha seu corpo época, acompanhar André, a sua mente. Na minha época não, né? Quando eu tinha 30 anos, 20 anos, as mulheres de 50 estavam horríveis. Eram senhorinhas, né? Eram senhorinhas. Sim. Hoje não. Não acredito que essa mulher tem 50 anos. Não acredito. Por isso que eu te perguntei se é uma questão de dinheiro, porque são tratamentos às vezes caros, longos, e não é só o tratamento estético, é alimentação também, né? Qualidade de vida, sono. E quem pega ônibus às 5 da manhã... Reposição hormonal, tem tudo isso. Tudo isso conta. Mas o avanço é maravilhoso. E avançou muito, né? Muito. Tanto a tecnologia, pesquisas mais aprofundadas, e você chegou a comentar o quanto é desafiador empreender na medicina com tudo isso e ainda se manter atualizado, né? Com certeza. São cursos, são workshop, palestras. Cada e aí hora chega uma máquina atualização. nova, Sim. Máquinas que vão melhorando. Sim. Falando de embelezamento, o homem também está se cuidando mais ou só a mulher? Muito. Você atende homens também? Atendo bastante.
Bastante. Ainda a população, assim, vamos dizer que 80% ainda são as mulheres no consultório, mas eu já tenho, sim, muito paciente Mas homem. o homem ainda tem um eles fazem- paradigma de se cuidar, Mas quebrou cuidar um da pouco, beleza, né? não tem, não? Quebrou bastante, Quebrou, eu né? achei. Hoje em dia eles fazem tudo o que a gente faz. Talvez não procurem, não por falta de... Não por conta do paradigma, mas pelo relaxo, pelo comodismo, né? Pela falta Então, de tempo, falta às de vezes tempo, não é. prioriza isso. Exato. Mas hoje em dia os homens se cuidam muito. É. Tanto a parte corporal... É, porque as mulheres estão ficando mais bonitas, né? Elas vão envelhecer Exato. lindas, as se o cara não se esposas levam cuidar. os maridos no consultório Legal, hoje em legal. dia. Exatamente. Então, sim, Eu a acho que gente tem, trata tem que muito. ter essa cumplicidade também, né? A mulher, ela vai lá, faz todo um esforço, todo um processo para ficar bonita e espera o mesmo do marido, né? Sim, E, aliás, até porque a mulher fica bonita pro marido, com certeza. entendeu? Sem dúvida. E nós Nem ela ficamos acreditou bonitos por nessa vocês. mentira, né? Que coisa linda. Hã? Nem ela acreditou nessa mentira dela. Mas Elas ficam bonitas pra elas mesmas. não, eu elas quase respondi isso, viu, André? eu- Então, eu tô bonito. Nossa, tá bonito pra Pra você, em primeiro você, lugar. você. Em Aí primeiro a lugar gente pra precisa de um você. incentivo, doutor. A gente precisa Não, ir lá, mas tá faz um certo, mas tá botox, certo. né? Sim, Tem que se autoestima, valorizar, né, pô, Ana? tem que ter Não. autoestima, você tá certo. Mas eu acho bonito. Eu me aproximei do trabalho da CD. Tem um grande amigo lá, João Luiz Marcos da Silva, não sei se você conhece. E É do agro também? é do agro também. Ele tinha uma filha, faleceu agora, infelizmente, que ela era cadeirante, né? E por conta dele eu fui pesquisar muito o trabalho da CD. Maravilhoso, Não, maravilhoso. Sério, né? Maravilhoso. E lá ó, isso eu posso testemunhar. Lá não tem corrupção. Não, né? Assim, ó, Pô, cara, corrupção é uma canalice. Fazer corrupção na ACD, Pô, mas uma tem canalice é o mais- cubo, né? Sim, Tem que pegar mas um cara turma, desse e pô, mandar os caras- fuzilar. Os caras roubavam até a merenda das crianças na Não, escola. roubavam pô. não, roubam ainda. Roubam, É, roubam. Brasil não é para amadores. Não, não é pra como diz a amadores. leva. Não é. Não Mas é. assim, por exemplo, lá tem uma verba muito grande que entra da emissora de TV. Teleton, né? Aí você fala, pô, entra uma verba muito grande. Tá, mas essa verba não sustenta 10% da instituição no ano. Mesmo assim, tem um escritório da instituição da TV que regula cada centavo do que entra e do que vai. Você tem a parte do serviço público, você tem a parte do serviço de saúde suplementar, que seria convênio, e serviço privado. Uma porcentagem de tudo que é produzido no convênio e no privado vai para custear o tratamento gratuito das crianças, inclusive uma parte do honorário dos médicos que doam para a instituição, que trabalham lá. Assim, realmente, assim, é um trabalho diferenciado, mas muda a vida das pessoas mesmo. Lá, assim, é uma instituição assim que, pô, o que eles fazem lá é incrível. E, assim, a parte humana é fantástica. A gente está discutindo e agora acabou de sair a reforma, inaugurou essa semana, o governador foi lá, da área nova, mas assim, se for pegar, a enfermagem é absurdamente especializada. O serviço de fisioterapia, fisiatria e reabilitação é absurdamente especializado. A parte do esporte voltada para o esporte paralímpico, adaptação, órtese, adaptação em cadeira, o mundo inteiro vem aprender. As técnicas cirúrgicas que a gente desenvolve e executa lá, poucos lugares fazem. E o grau de complexidade dos pacientes lá, por exemplo, a equipe de anestesia faz cirurgia de deformidade em criança com baixo peso que tem que internar 10, 15 dias para o nutricionista fazer uma nutrição parenteral para ter o peso mínimo e a creatinina mínima para conseguir operar. Então, assim, são pacientes gravíssimos. Então, assim, às vezes, numa instituição comum, entre aspas, o paciente mais grave não seria o mais simples que vai ser operado na CD num dia. Sim. Então, realmente é uma instituição assim com nível de excelência e qualidade. Mas um trabalho desse devia ser característica da saúde pública, né? Exatamente, para todos, Para né? todos. A Sim, mas- universalização dessa capacitação. capacidade de Sim, atendimento. mas e assim, dentro da ortopedia, lá, não estou dizendo do ponto de vista financeiro, tá? Estou dizendo do ponto de vista de status, por assim dizer. Pô, lá eu acho que sem dúvida nenhuma lá está entre os 3 melhores hospitais de ortopedia infantil do planeta Terra e de neurocirurgia. Pô, o maior prêmio que eu ganhei foi quando me chamaram para trabalhar lá, pô. Foi o maior elogio que me deram, assim, não era pelo dinheiro, é porque eu sabia que realmente, assim, que lá tecnicamente não é qualquer um que está capacitado para estar lá. Assim, realmente foi o maior elogio que eu tive na minha vida, foi quando me chamaram para trabalhar lá. Que legal isso, hein? Parabéns, André. Olha,
É um trabalho realmente muito bonito. Escutar medicina não é só aquela coisa de, né, atender no consultório. Medicina é humanidade, isso eu acho bonito, isso eu respeito. Eu não teria coragem de ser médico, não, porque a gente lida com a vida das pessoas. Por isso eu acho bonito, bonito. Não é para qualquer um, é para quem tem o dom, parabéns por isso. Cheguei assim. Né? Cheguei a cursar 1 ano de medicina, mas meu pai faleceu e aí os planos mudaram, né, Entendi. financeiramente. Isso é tudo. muito Aí a gente complexo. tive que seguir um outro caminho, mas estou feliz. Deu Tá certo. ótimo, tá ótimo. Deu certo. Deu certo. Deu E a certo. medicina hoje também não é mais o que era antes, né? Assim, a seleção está diferente, o número de faculdades hoje é muito grande, a seleção é diferente. A qualidade do ensino da medicina caiu? Muito. Muito. Ô, doutora, a gente escuta o tempo todo, né, que falta médico, apesar das notícias revelarem que esse problema parece que está melhorando. Outro dia eu fui no hospital, no PS, meu filho estava mal, eu fui no PS de um hospital particular e não tinha médico para atender meu filho. Não tinha. Tinha, acho que outras crianças na pediatria, não tinha médico. E aí eu fui atrás, né? Porque ele teve Covid, então ele teve uma dor de cabeça insuportável e gritava, e eu desesperada, eu fui atrás. Eu consegui achar, assim, mas eu não sei se era colombiana, argentina. Você acha que realmente falta médico Acho aqui? que não. Na verdade, eu acho que não. Acho que se a gente for pegar... Eu não vou saber te dar dados precisos, mas se a gente for pegar o número de médicos por habitante, acho que o Brasil tem mais que a Espanha, mais que muito país europeu. A questão é a interiorização da medicina e a questão é a relação custo-benefício do que está sendo oferecido. Então, por exemplo, assim, para você chegar e passar uma noite num plantão de pediatria de 12 horas à noite, só atendendo bucha, entendeu? Só atendendo desgraça, você tem que ser remunerado adequadamente para isso. Né? Então, e hoje não tem esse reconhecimento. Não tem esse reconhecimento e não tem, às vezes, não sei, é um tema meio delicado da gente falar a respeito, mas assim, o livro, ele tem uma parte de investimentos. O objetivo do investimento, na verdade, é você adquirir uma independência financeira. Então, a independência financeira é quando você não precisa trabalhar para comer. Assim, eu tenho um certo valor investido, isso daí vai pagar minhas contas. Paga a escola das crianças, eu troco de carro a cada 3 anos e paga o mínimo do que eu tenho para viver. Quando você adquire uma independência financeira, aí você realmente consegue ser livre, porque até é um termo feio, mas é um termo real, mas você não precisa se prostituir para viver. Aí você fala, pô, André, mas você está usando esse termo de uma maneira pejorativa? Não, pô, já me prostituí muito. Quando a gente era recém-casado, eu trabalhava em Ermelino, Matarazzo, pô. Era zona de guerra. Toda noite tinha que amputar uma mão ou uma perna de alguém que meteu a mão numa máquina dessas prensa ilegal. Mariana, quando era recém-formada, de onde você trabalhava? Jardim Ângela. Jardim Ângela. Jardim Ângela, mano. Médico de família. Médico de família. Você ia lá, subir o morro, pô. Então, assim, não é um começo fácil. Então, muitas vezes, o valor que é pago ou oferecido ao profissional da saúde não compensa. Vale mais a pena ele... Ou a responsabilidade. Um profissional ali atendendo todo mundo, entendeu? Sim. Aí você vai, por exemplo, assim, o profissional está lá. Um erro é um processo de milhões. Assim, é uma área que tem algumas peculiaridades diferentes. Por exemplo, eu vou num advogado, eu vou levar uma causa diferente. Ele vai estudar, vai avaliar, vai ver meu caso, vai decidir se aceita. Na medicina não tem tempo para pensar, não dá para abrir o livro. Assim, as decisões ali são tomadas em frações de segundo e as consequências elas vêm. Com certeza, doutor. Então, assim, eu acho que a questão é essa. Eu acho que os profissionais no Brasil, o profissional liberal no Brasil, de uma maneira geral, ele é muito mal remunerado. E se você é mal remunerado, você não executa a sua função. Então, assim, sendo bem transparente, eu acho que, como em muitas áreas no Brasil, o hospital finge que paga e o médico finge que trabalha. Aí você vai num hospital de ponta, ou às vezes uma equipe de ponta, você paga um valor relativamente alto, mas você também se dá o direito de exigir o resultado proporcional
ao valor que você investiu. Aí é uma relação mais honesta. E isso volta naquela primeira tema que a gente estava conversando sobre para ser bonita precisa de dinheiro. Não necessariamente. Né? Mas ter dinheiro facilita muito o acesso e a qualidade de vida que as pessoas tanto buscam. Sem né? dúvida. Se a gente for levar isso a fundo, se for pensar, não é o meu forte em termos de conhecimento, né? Nem de aplicabilidade, né? Que a mulher fala que eu como igual criança. Mas, se for pensar em alimento orgânico, é caríssimo. Sem dúvida. Aquela alimentação anti-inflamatória que eles falam é caríssimo. Então, assim, tudo que tem uma qualidade superior, assim, o preço é enorme. E no Brasil, a tributação desse tipo de produto é altíssima. Então, você não precisa nem ser alimento orgânico. Se o nutricionista te fala, você vai comer isso, vai comer aveia, vai comer... Fala, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Não dá. Não dá. É o máximo arroz, feijão e carne uma vez por semana. Uma alimentação saudável sai caro. Sai caro. E tudo que vira um alimento saudável aumenta o preço. Aumenta o preço. Procura aumenta o preço. E aí a gente volta naquilo, né? Distribuição de renda, qualidade da tributação, do que o governo devolve. Isso também ajuda a saúde pública de forma geral, né? A qualidade de vida aumenta, não tenha dúvida, que a gente está comentando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Mariana. O tratamento estético para a mulher ficou mais barato ao longo do tempo? Porque eu lembro que isso antigamente era caríssimo, né? Era uma fortuna. Fazer uma depilação a laser era coisa... Nossa, olha a cogitação. Tem ficado mais barato, mais acessível? Tem ficado mais acessível, porque hoje em dia a gente tem várias tecnologias, elas vão surgindo e isso vai facilitando e o paciente acaba tendo esse recurso e vai ficando mais barato. Antigamente o pessoal se tratava muito com as esteticistas, né? Então, só tinha ali, fazia com a esteticista mesmo. Hoje em dia, a paciente procura a área da dermato, da medicina estética, para tratar com a gente, porque a gente tem máquinas exclusivamente médicas que a gente potencializa, a gente traz um resultado muito mais satisfatório. Eu considero ainda tratamentos caros, tá? Quando comparado com a parte da esteticista, ainda tem esse diferencial tratar com médico e tratar numa clínica de estética. Mas hoje em dia eu acho que o preço, sim, ele já melhorou muito do que era, tá? Então vai vindo máquinas novas e então eu acho que sim. E a entrega também, né, doutora? Porque o preço pode ter, de fato, é um investimento caro, né? São máquinas com certeza de altíssima tecnologia, mas o retorno do tratamento também é mais eficaz. Com certeza. A gente podia ir numa esteticista e fazer um tratamento mais barato, mas ficava lá 10, 20 sessões para conseguir um tratamento que talvez nem aparecesse. Menos, né? Exatamente. Hoje em dia, na verdade, as tecnologias elas tratam desde o subcutâneo, parte muscular, até pele. Então, hoje eu falo que assim a gente consegue tratar aquele paciente em todas as camadas, por isso que a gente tem uma melhora clínica muito importante. Então, e qual é a doença de pele mais comum hoje em dia? Hoje em dia, a doença de pele mais comum é o câncer de pele. Né? O câncer de pele ele é muito frequente. Então, o câncer de pele ele ainda bate ali, os pacientes precisam sempre estar se cuidando, acompanhando. Filtro solar. E a maioria dos casos de câncer de pele tem cura. Tem cura. Porque o câncer também é uma coisa que assusta muito, né? Eu tive câncer, me curei, não tenho sequela nenhuma. Né? Então depende do tipo de câncer, né? Muitos hoje você tem cura, cedo, né? Diagnóstico cedo. Sim, por isso que é importante, estou falando com 2 médicos, passou dos 30, ou acho que até antes, né? Vocês vão falar melhor, fazer um check-up anual, né? Sim, ainda que você não tenha nenhum sintoma, né? Eu descobri o câncer no tempo adequado também porque estava fazendo um check-up de controle, não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí a chance de cura é enorme. Acho que Deus te ajudou. Deus e protocolo, né, doutor? Ok, Deus, eu sou grato sempre, mas você tem que fazer exame regularmente, uma vez por ano, né? Tem que se ajudar, mas tem que se ajudar. Deus ajuda os dele. Se você vai nem um dia antes dessa terra, nem um dia depois dessa terra do que o Criador programou. Verdade. Às vezes você acha que não, mas... Olha, aqui tem 2 pessoas que eu preciso muito. Doutor, eu descobri que eu tô cheio de problema na coluna, inclusive depois a gente pode conversar. E muito tratamento aí estético para envelhecer bem e bonito.
Qual a maior procura de tratamento, doutor estético? Além do Botox, que é o famoso, né? O Acho que o queridinho. Botox dele ainda bate, Ele né? bate, A né? procura dele é enorme. Hoje em dia o paciente vem e ele vem atrás de aumentar a produção do colágeno, melhora da elastina, diminui flacidez, celulite ainda é uma procura muito grande para as mulheres. Então a gente Queimar gordurinha. queimar gordurinha, Aquele que eu tô fazendo, que põe aqui na barriga e fica tremendo. um campo eletromagnético, Esse. né? Nossa, esse Pra é gente ótimo. ganhar massa magra, então hoje em Esse dia a óleo gente tem- melhora. Até meu pai tinha uma barriga gigante, assim, porque ele tinha uma diástase abdominal. E ele foi tratar lá e, pô, diminuiu a barriga absurda. Então, assim, traz qualidade de vida. Você marcar uma consulta com ela amanhã, hein? Aumenta a massa magra, que vicia, isso é né? importantíssimo, né? Aí a gente vai naquilo, né, que tem muito a ver com o seu livro, né, que aqui você trata da saúde financeira, emocional, física, né? E hoje em dia muito pouca gente se preocupa com esse equilíbrio. A vida moderna é muito corrida. Mas saúde tem muito a ver com a forma como que você se cuida, né? Sim. Não é só fazer um monte de bobagem, eu vou no médico e ele vai resolver. Não é assim, né? Mente também. Não é assim. Exagero, e o homem morre pela boca, né? O que come, o que fala. Isso é um verdade. problema. Então, não adianta só ir no médico, tem que se cuidar, comer bem. Se ajudar, né? E às vezes isso custa caro, esse é o problema. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem que vencer, né? Porque para isso tudo está acessível a todo mundo. Mas no final não precisa ter dinheiro para se cuidar. Né? Não, assim, Para fazer a atividade física não custa nada. Hoje, se for pegar a tecnologia hoje, ela tá na palma da sua mão. Todo o conhecimento do globo terrestre você tem no seu telefone. Exatamente. Assim, o que acontece é que aí você fala, pô, a gente vai ser um ciborgue um dia, né? Você já é um ciborgue. Já é. Tipo, esse aparelhinho aqui, ele faz tudo pra você. Ele te pede comida, ele te alimenta, ele te põe pra dormir, ele vê suas horas, ele checa tudo. Então, o que acontece é que a troca de Experimenta informações... esquecer em casa para ver o que acontece, né? É que a troca de informações entre você e o seu ciborgue, ele é muito lento, porque você tem que ou digitar ou falar para executar uma operação. Não, muito pouco tempo. E já temos tecnologia, por exemplo, na coluna a gente faz neuromodulação, que são chips que são implantados no cérebro, na medula, para reprogramação medular. Tem paraplégico que volta a andar, tem disfunção sexual, disfunção erétil, tem inúmeras vantagens ou protocolos de graus diferentes. Mas hoje você já tem uma coisa que é a interface cérebro-máquina, por exemplo. Então, você pegar Steve Hawkes, era um eletrodo dos mais básicos. Ele foi assim, aprendendo a pensar e a máquina reproduzir. Então, hoje você já tem interface cérebro-máquina. Um exemplo de vida, Steve Hawkes, né, cara? Sim, exemplo de fantástico. Mas, vida. por exemplo, Gênio. Mas, por exemplo, um chip, se tivesse um chip na sua cabeça e você pensasse e o seu telefone respondesse, ou implantasse informação... A doença nele especificamente, que era um cara... Ajudou a medicina a evoluir? Não, eu acho que não. Eu acho que o que acontece é o seguinte, que pela genialidade dele, ele acabou se tornando um homem muito rico, né? E ele acabou virando um patrono de vários estudos e pesquisas científicas para que trouxessem um benefício para ele, né? E também tinha o interesse dos profissionais que estavam ao redor dele, não só de desenvolver a ciência como um todo, mas também de permitirem com que aquele gênio continuasse se expressando por um tempo maior, né? Mas aí a gente está falando de um grau de genialidade que é visto poucas vezes na humanidade, né? Sim. Isso é um grau de genialidade, uma pessoa que vê como a gente não vê, né? Eu acho interessante o exemplo do Leon do Matrix. Exatamente. Sim, se ele olha, sim, ele não vê você, sim. ele vê 01. Sim. Então você tem realmente esse grau de genialidade, você tem alguns que vêm a cada geração. Mas são muito poucos. E a humanidade não se desenvolveria só baseada nos grandes gênios. A humanidade, ela realmente se desenvolve, evolui baseada em pessoas normais. Daí que vem o título. O título é até da minha mulher. Vem baseado em pessoas normais. Então, por exemplo, assim, às vezes alguém chega e fala pra gente assim, nossa, sua filha é super inteligente. Ela fala, não é não, ela é normal, ela é que nem qualquer criança. Então, assim, tipo, o certo é você ser normal. Exato. Aí, com esforço físico e dedicação, você vai ter uma área que você tenha mais aptidão, você vai se esforçar mais, vai se dedicar mais naquela área,
e assim a humanidade vai evoluir. Se a gente for depender dos grandes gênios ou das grandes estrelas, dificilmente eu acho que a gente chegaria aonde a gente chegou, né? Sem Doutor, dúvida, sem e dúvida. quem que traz, na fase adulta, muitos bloqueios, memórias afetivas que acabam fazendo com que essa pessoa não evolua e não tem um dom. Não tem um dom. Essa pessoa, ela consegue vencer na vida? Eu acho que todo mundo consegue vencer na vida. Eu acho que não existe pessoas que não têm um dom. Eu acho que a questão é como você enxerga a realidade. Eu acho que isso daí é o ponto principal. É esse. Então, se você for tirar a religiosidade, né? A Mariana, a gente tem muito essa questão da religiosidade. Mas se você for tirar a religiosidade e for trazer para um plano totalmente metafísico, vai. Aí você tem o Big Bang. Então, explodiu lá, o nada explodiu, aí começou a expandir o universo, aí começou a juntar as moléculas, aí foi formando os planetas, etc, etc e tal. Aí evoluiu, aí formou a Terra, aí tinha os vulcões, aí formou a água. Teve uma reação química, formou a primeira molécula de DNA no oceano, ela veio se replicando, aí a gente entra em Darwin, veio evoluindo, e chegou no ser humano. Tudo bem. Então, não tem como você contestar Darwin hoje em dia. Então, o ser humano, ele é selecionado. Os animais, como todos, são selecionados, as mutações ocorrem ao acaso e o ser humano é selecionado pelo meio ambiente onde ele vive. Então, isso também é um fato. Então, se você souber, primeiro, que você está sendo selecionado pelo meio ambiente que você vive, você pode agir ativamente nessa seleção natural e não de forma passiva. Então você vai ficar mais bonito porque você vai ficar mais atraente, você vai conseguir um par e você vai conseguir deixar seus descendentes, por exemplo. Isso daí já é um ponto. Se a gente for pensar dentro da questão da evolução, nós hoje, a gente já é a Ferrari da evolução. Então você já vem de milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Se você for tirar do plano só da evolução e você for colocar no plano espiritual, se uma bala da Segunda Guerra Mundial tivesse desviado o trajeto, você não estaria aqui. Então, cada ser humano vive hoje, ele já é um milagre, pô. Verdade. É que você não se enxerga desse jeito. Então, assim, você fala, então, acho que o primeiro ponto é você falar assim, pô, você veja como você é único e especial, pô. Segue os passos que tá aí, entendeu? Começa do básico. Termina o segundo grau. Se conecta com a sua essência. Se conecta com a sua realidade. Termina o segundo grau. Vai fazer um curso técnico. Melhora o emprego. Aumenta a renda, continua estudando, dá um segundo passo, dá um terceiro passo, vai aprender uma outra língua. Assim, e às vezes você, assim, o meu avô materno, por exemplo, ele vivia no sertão do Ceará, pô. Minha mãe, todo Natal ela chora, mas sabe, porque não tinha Papai Noel, meu. Não tem Papai Noel. Sertão, meu. As pessoas morriam de sede, entendeu? É diferente. Mas meu avô deu estudo, entendeu? Levava ela, tal. A gente conta histórias, tipo, levava ela para estudar. Pô, ela virou médica. Eu tive um barco. Então, assim, às vezes você não é o que vai ter o iate, mas você é o que vai dar, vai transformar a família. Às vezes, a gente usando o exemplo daquelas vezes, é a mãe que trabalha em 3 períodos, é a mãe solteira, e dá educação para o filho que vai ser advogado. Só que ele sendo advogado, ele já vai mudar a realidade daquele DNA dele por gerações para frente. Sem dúvida. E assim, ela se realiza também, obviamente, através exatamente. Então, a questão é você entender o quanto você é especial e o quanto você é diferente e o quanto você é único. Se você começar a se ver dentro desses critérios mínimos, aí fica mais fácil de você superar os desafios, muda, né? A chave muda. A chave muda. Exatamente. Nossa, que papo interessante. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Hoje. Isso aí, gente. Medicina também é conhecimento, Lógico. não é só isso. Lógico, sem dúvida. Não só medicina, né? Deram aqui uma aula de empreendedorismo. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo E como é que mais. vocês se conheceram? Pô, foi trabalhoso, viu? Foi? Foi, doutor? Já deu muito trabalho para você? A gente se conheceu no hospital. Eu esqueci no hospital. Eu era residente e ela era estudante de medicina. Aí eu corri atrás dela o dia inteiro, né? Era aquela coisa, mas era assim. Legal. Era assim.
puxado, meu. Puxado. Ó, Foi difícil. Foi difícil. Não, mas Tem que ser, né, doutor? Não, mas era puxado que era assim, por exemplo, ó, pra você ter uma noção. 7 horas da noite. Hoje a medicina já não é mais assim como era antes, né? Não tem mais o respeito ao professor. Tá? Mas 7 horas da manhã passa a visita. Tinha que estar pronto. Todos os pacientes evoluídos. Todos os pacientes evoluídos. Tudo, pronto. O professor chegava, você reunia ali na volta. O cara queria saber tudo. Quem é o fulano? Quantos anos tem? Que exame que é o tal? Que exame que eu... Saber tudo, meu. Tudo. 7 horas da manhã tinha que estar pronto. Então, tipo, eu acordava às 4h30, para chegar 10 para 5 no hospital, para evoluir tudo, para estar pronto, meu. Porque 7 horas tinha que estar pronto, o responsável era eu. Aí o que eu fazia? Para ver ela, eu descobria onde ela ia estar, porque ela chegava às 7, que ela era... Aí eu acordava mais cedo para terminar tudo, para estar ali esperando ela para fingir que foi um encontro ao acaso, né? É verdade. É verdade, vai dar um bom dia. E começou assim. Então, tipo, nós não fomos nem apresentados. O mundo uniu a gente. Faz, sei lá, se cruzou nos corredores. A gente se cruzou nos corredores da vida. Servitor. Legal, bacana. E é legal vocês trabalharem na mesma área, né? Porque vocês trocam ideia, evoluem juntos, um ensina o outro, não é não? Eu acho interessante isso. Não, é super. Não, poder ter essa cumplicidade é fantástico, mas passamos por todas as fases, assim como qualquer casal. Assim, Mariana ficou um tempo, se abdicou da profissão para ficar um tempo sem trabalhar para cuidar das crianças. Assim, depois, teve que voltar a estudar e se reatualizar. Estudava horrores. Assim, que a pessoa acha que não tem o dinheiro, o sucesso, aí não vem baseado no... É assim, Esforço, né? Mariana estudava horas e horas. Quando abriu o consultório, eu falava assim, mas você vai ficar aí? Tem paciente? Ela falou, não, mas eu estou estudando. Por exemplo, chegava lá às 8 horas da manhã, saía às 6 da tarde, atendia 2 pacientes, e as outras 10 horas era estudando, com a bunda na cadeira ali, estudando mesmo, braçal. Aí também chegou onde chegou e vai chegar muito mais longe, se Deus quiser. É isso aí. E a gente percebe essa dedicação, né, dela. E por isso que é apaixonante, fideliza tanto. Não, ela te adora. Toda hora, doutora Mariana pra cá, doutora Mariana pra lá, ela te adora. Eu ia lá, doutora, aqui também, né? Eu nem sei o que ela faz lá, porque ela não conta, né? Mas ela tá bonita, o importante é isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bonita já era, vai ficar mais bonita, né, Ana? Tô pesquisando aí uns novos tratamentos que a doutora tá fazendo lá no consultório. Chegando novas tecnologias, né, Ana? Entendeu? A gente adora. Investimento. Existe uma necessidade de investimento para ainda. Mas é muito bom. Eu falo que... Não, desculpa te interromper, mas eu tenho que contar essa. Conta, doutor. Meu, tem uma que é muito boa, que disse que a paciente chegou lá e ela falou assim, eu já tinha ouvido falar muito de você, tal, porque a gente é de São Caetano, cidade pequena, né? Mas eu não vim aqui em você porque, eu vou te falar a verdade, eu não gosto de médica novinha. Aí chegou assim, né? Não gosto de médica novinha, essas médicas novinhas não gostam, eu não queria vir com você, A Mariana falou assim, não, tudo bem, virei da senhora, mas tipo, eu não sou tão novinha assim, né? Sou mãe de 2 filhos, né? Um menino e uma menina, não sou tão novinha assim. Aí a moça falou assim, quantos anos você tem? Lá vai ele contar a minha idade. Aí ela falou, não, como Ela falou assim, não, pode contar. Não. Ela falou, tenho tanto. Aí a mulher falou assim, tanto? É o seguinte, eu quero fazer tudo o que você faz aí. Quero comer o que você come, beber o que você bebe, fazer o seu tratamento. Tudo que você faz aí, você me passa. Eu quero fazer o que você faz aí, que tá ótimo. Fora a genética, né, que... Por favor, contribui, Sim, né, doutora? Ajuda. Mas, enfim. Não, é maravilhoso. Você vê as mulheres de 50 anos hoje, meu Deus do céu. Elas estão lindas, né? Lindas. Mais bonita que antes, parece, né? Muito mais. E quando tem a naturalidade... Sim, não é aquela coisa forçada, né? Porque... Quando sai do natural, aí já não fica tão mas tem também como é que eu vou dizer, de uma maneira que sou educado, tem também o bom gosto, né? Sim. A fineza, elegância, a elegância. Tem mulher que é elegante. Com responsabilidade. Entendeu? Tem mulher que é elegante, entendeu? O porte, o respeito, não, a paciente forma de às se vezes vestir. chega e fala, olha, eu quero preencher aqui. Eu falo, não dá. Tá bom, chega.
vamos estimular um colágeno. Então, você tem que ir podando um pouco o paciente. Vira um pouco um modo de exagero, né? Mulher colocar um seio muito grande, um bumbum muito Exatamente. grande, um rosto muito grande. Que é uma responsabilidade do médico também. Sim. Eu concordo. Né? Sim. Então, Mas a às vezes gente- tem paciente que é insistente, né? E acaba... Eu não vou cedendo, não. Eu Não, né? falo, Tá certo, eu doutora, explico parabéns. direitinho e Aham. meus pacientes compreendem bem. Parabéns, parabéns. Não, mas está certíssimo. Às vezes a gente perde um pouco o padrão, né? As pessoas perdem um pouco o padrão. A gente estava conversando isso em outro podcast também. Que a gente está falando de sucesso e algumas pessoas acham que sucesso é aquela unha comprida, aquela harmonização facial, aquela coisa toda, né? E a gente, pelo menos olhando de fora, a gente fala, nossa, mas cadê a essência dessa pessoa? Se perdeu, né? No Perdeu. externo acaba se perdendo. Você não reconhece Virou outra mais a pessoa. pessoa. Virou outra pessoa. Exatamente, exatamente. É o que a gente sempre fala, é envelhecer bem. Eu tenho 40 anos, 40 e poucos anos, e pareço que eu tenho isso, mas eu estou ótima. A Não, paciente não fala parece, assim, doutora, e eu acabo né, de ficar você deprimida. não parece que tem essa idade. Pronto, tá ótimo. Não parece, não. E eu acabo de ficar deprimida. Preciso de mais tratamentos. Não, você é linda. Então, o segredo para não ter problema de coluna, para ficar mais bonito, é vida saudável, né? Emocional, financeira, física. Cuidar de tudo isso e a tendência é que você envelheça muito melhor, né? Vai viver melhor, vai envelhecer melhor. E assim, a gente bate muito assim nessa tecla, assim, não só até em termos de educação como pai, né? A questão da ética, entendeu? Tem que ser decente, pô. Sim, sim. Tem. Tem que ter valores, né? Por exemplo, Princípios. a gente ganhou o prêmio de cidadania de São Caetano, aí fomos lá na Câmara dos Vereadores receber o título. Tal. Aí, pô, nós falamos, pô, você tem que ser honesto. Pô, nunca roubei R$1, pô. Nunca soneguei um imposto, velho. Nunca soneguei R$1 de imposto. Eu nunca peguei nada que não era meu, nem ela. Então, assim, pô, você tem que ser uma pessoa decente, tem que ser honesto, tem que ser decente, tem que deitar e dormir, pô. Não é uma qualidade isso, é uma obrigação. É uma né? obrigação. Obrigação. Então, assim, você tem essa questão ética, ela é muito importante. Você tem que ser uma pessoa correta, pô. E ali todos me odeiam, viu, doutor? Todo mundo me odeia ali, porque Você deve eu ser um lutei cara muito Porque o contra a Mário sem corrupção. filtro. Lutei muito contra a corrupção. Só em São Caetano paramos mais de 100 milhões de corrupção. Olha. Corrupção é um mal que mata o Sim. Brasil inteiro. É cultural. Não, e São Caetano tem uma torneira muito gorda, né? Muito, muito, muito. 100 milhões de reais nós paramos em licitação só com trabalho voluntário. Olha. E foi assim, a 10 mil metros de altura. Se você for mergulhar, a coisa é muito pior. 80% da corrupção do Brasil está nas cidades. Se você somar as sim. cidades, é onde acontece mais. Isso é ruim para a saúde pública, Para tudo. isso é ruim para a educação, Mas Pra aí, segurança. para a segurança. Mas aí vem a questão que, pô, aí vem a questão interessante da gente discutir. Esse gestor, vamos colocar o gestor porque como um todo, né? Sim. Mas esse gestor, ele não é um genocida? Lógico que A é. gente comentou sobre Lógico que isso. é. Essa é a palavra. Corrupção Lógico que é. Tipo, ele Mata tá muito mais. Aí Lógico que é. você vai pegar e falar assim, pô, sei lá, qual é o pior bandido do Brasil? Sei lá, o Fernandinho Beiramar. Tá, tudo bem. Quantos assassinatos ele responde? Sei lá, 20, 20, 30. Quantos esse cara não matou de desidratação? Quantos ele Quanta não matou corrupção de não diarreia matou? crônica? Quantos ele não Exatamente. matou de falta de saneamento básico? Falta de hospital, Falta de hospital, falta de qualidade no atendimento, suicídio, por suicídio. depressão, porque não tem É emprego, isso, o é pai de isso. família. Isso, Então, porque assim, provocou desinvestimento no país, não tem emprego, o cara não Sim. tinha o que fazer. Exatamente, é um isso. ciclo vicioso. Então, assim, isso. esses são. Isso é o verdadeiro problema. E, assim, se a gente for pegar. Pô, a gente faz parte de um grupo de investimento lá, né? E aí, pô, o pessoal estava super preocupado que, por exemplo, a bolsa está caindo faz 7 dias e o balanço, mesmo com o balanço de grandes empresas. Sim. Então, por exemplo, assim, o Itaú veio com um balanço fenomenal e o papel caiu 2% no dia seguinte. Então, você tem uma discrepância do balanço e do valor da empresa com o título. O pessoal está não, isso aqui está totalmente desproporcional, está errado. Eu estou lendo o gráfico não bate, o que vem no mercado faz, não, está errado. Isso. É que as pessoas, os investidores, os grandes investidores, eles estão vendo a realidade. Assim, nós Sim. estamos indo para o buraco. Pô. Sim, sim. Assim, essa é a verdade. Assim, o Itaú está com balanço bom. Tudo bem, o Itaú veio com balanço do trimestre maravilhoso. Só que nós ainda estamos vivendo, a economia tem um delay, né? Sim, Nós mas estamos vivendo as exato. ações, as decisões Exatamente. tomadas no ano Agora, passado. Pô, 2026, quando entrar 100% de aumento de imposto no agro, 250% de imposto
no serviço. O serviço vai dobrar a carga tributária. Pô, você não vai pagar o Uber. Exatamente. Aí o que acontece? Vai dobrar. Exatamente. Aí o governo tem que imprimir papel. É. Aí imprimir o papel gera inflação. E junto Aí com gera tudo inflação, isso, vai mudar o presidente do Banco Central. Sim, exatamente. E quando gerar inflação, é o imposto mais cruel que tem, porque ele pega a Exatamente. classe mais baixa. Eu vivi época de 70% ao mês de inflação. Pô, eu lembro no da Brasil. você lembra se no supermercado as maquininhas. Assim. 70% ao mês o preço variava. E assim, Era uma loucura aquilo. E eu tô Impossível conviver com aquilo. eu tô vislumbrando esse futuro nefasto, por assim dizer, e eu não sou nenhum gênio. Sim. É muito óbvio, né? É muito Eu não óbvio. sou nenhum gênio. Você acha que os grandes gestores não É tão muito vendo? óbvio. Então, por isso que assim, quando a gente começou a parte de gestão patrimonial, nós já tiramos o grande capital nosso daqui antes da eleição. Antes da primeira eleição, na verdade, a gente começou a retirar de patrimônio daqui. Então, quem tem dinheiro, tira o dinheiro do país, não deixa o dinheiro num país. Deixa de gerar emprego, deixa de investir. E aí a tendência é que tudo comece a ficar pior. Né? Aí a gente vai. Tem exemplos aí que eu te falei da viagem que eu fiz agora, a Argentina. Nós ficamos no começo da viagem uns 10 dias na Argentina. Nós mandamos uma moto para lá, até a moto chegar, a gente sair e tal, primeira revisão. Do dia que a gente chegou até o dia que a gente saiu, a variação do câmbio foi gigantesca. A desvalorização do peso argentino foi gigantesca. Bizarro, Gigantesca. Como é que aquele pessoal vive? Eu não entendo. Está tudo muito barato. E você conversa com as pessoas. Não, eu não votei nesse, eu não votei na esquerda. Não votei... Pô, quem é que elegeu? Né? A grande massa, infelizmente, é manipulada. Mas aí, por exemplo, se a gente for trazer essa discussão para o Brasil, eu tô te dando uma palhinha. A Mara já deve estar brava lá. Mas eu nunca falo de política em público, entendeu? Mas a gente veio aqui porque vocês são amigos da Mariana, eu vou até falar um pouco de política. O problema é o seguinte, o que eu tenho mais raiva não é do que tem uma mentalidade extremista à esquerda. O que eu tenho mais raiva ou mais raiva não, porque eu não sinto raiva de ninguém, mas o que me revolta mais ou o que me deixa mais chateado é o isentão de centro que não toma um partido e deixou a coisa acontecer. Sim. Que nós tivemos uma diferença aí, supondo que não teve nenhuma ilegalidade, mas nós tivemos uma diferença aí de 2 milhões de votos, pô. Sim. E nós tivemos, assim, se a gente for pegar, foi 50-48, né? Sim. Então foi 50 milhões de votos para um, 48 milhões de votos para o outro. A população brasileira tem 200 milhões, pô. 230. Então, assim, quase 50% da população não foi votar. Sim. Entendeu? Então, assim, essas pessoas elas têm uma responsabilidade, que você pode escolher o lado certo, você pode escolher o lado errado, mas você não escolher, você tipo falar assim, eu não vou decidir o futuro do país, decidam aí. Exato. A gente viveu a época da pandemia. Na época da pandemia, o que mais se ouvia era assim, saúde em primeiro lugar, a economia a gente vê depois. O depois chegou, pô. Depois chegou. O depois é hoje. Exatamente. É isso. Então, assim, Isso vem da educação também, né, André? Educação política, educação financeira na escola, que ninguém ensina isso. Não tem. Né? Educação em saúde, como se cuidar. Sim. A criança tem que aprender desde pequeno. Meus filhos eu ensinei, o filho da Ana a gente procura ensinar o que você vai comer. Isso aqui é ruim, isso aqui não é bom. Olha, você comer só hambúrguer não é um negócio legal. Sim. Meu neto é viciado em hambúrguer, em nuggets do McDonald's. Eu falei, cara, não pode comer só isso. Porque tem um trabalho mental que é feito em cima das crianças. Você precisa ensinar. Você não ensina como comer, você não ensina educação política, você não ensina educação financeira. Que geração nós estamos criando? Vai piorar. Mas é esse o ponto que eu estou falando, por exemplo, assim, desde as eleições que eu não durmo. Porque assim, o meu cérebro fica trabalhando uma solução plausível. Bem-vindo ao clube, viu? Para eu continuar no país. Bem-vindo ao clube. E assim, eu não consigo achar uma forma plausível, de uma solução plausível de eu continuar no país. Você vê agora. Você vê como aqui não é para amadores. O cara chega e fala assim, tudo bem, já está 4-0 e os caras querem descriminalizar o uso de drogas. Sim. Vai comprar de quem? Não tem uma regulamentação da venda de drogas. Não. E o tráfico de drogas é um crime hediondo e inafiançável. Sim. Então você vai liberar o consumo de uma substância que só é vendida
por alguém que criminoso. está cometendo um crime Isso. ao nível de um crime hediondo e inafiançável. É isso aí. Então, tipo, não tem sentido. É isso aí. Então, assim, no Brasil as coisas são feitas sem a menor programação. Vai isso aí. financiar esse mercado ainda mais. Não, assim, tipo... No fundo, André, a culpa é de quem vota. no porque fundo... É de quem vota. então, Porque ele não pode deixar isso o problema acontecer. É que é o seguinte, tem aquela piadinha antiga, mas... Calma, Mara, nós estamos falando de política, Mara. Pode deixar. Fala. Se os bons Ela não tá se até de posicionam. pé. Mas é justamente isso. Se os bons não se posicionarem, Hoje ele perde 50 anos. os maus tomam conta. Sim. Entendeu? Assim, mas tem aquela piadinha antiga, né? Mas que fala que os caras foram reclamar pra Deus, né? Fala, pô, aqui tem terremoto, aqui tem vulcão, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, pô. No Brasil não tem nada. O cara falou, pô, como não tem nada? Lá tem o brasileiro, meu. Puta praga, entendeu? Os caras não sabem votar, não sabem fazer nada. Os caras vivem no samba, no pagode. Mas, tipo, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira assim que... Uma realidade cruel, né? É uma realidade cruel. Pensar né? um pouco mais, né? Porque assim, tem e não muita... só em si, né? Não, também. muita gente votou consciente que ele estava votando no Você benefício ensina um próprio. pouco disso no seu livro, né? Assim, tem um capítulo que fala de sociedade. O capítulo que fala de sociedade é bem interessante. É um livro que fala... na verdade, a gente escreveu o livro por causa de uma conversa dessa que a gente está tendo. Assim, tipo, eu sou leitor. Pô, eu prefiro ler do que ver televisão. Eu adoro ler. Eu acho um exercício fantástico. Eu acho muito legal quando você lê, porque você cria história na sua cabeça, né? Então, por exemplo, o cara vai... sei lá, contando um personagem, mas na verdade você vai criando na sua imaginação. Eu posso achar, puta, acho isso um exercício muito legal. Então, assim, o meu sonho era escrever um romance, mas eu não teria capacidade de escrever um romance policial, por exemplo. Aí eu e a Mariana, a gente decidiu, porque, tipo, quando eu digo eu e a Mariana, porque, tipo, assim, se eu vou fazer alguma coisa ou ela vai fazer alguma coisa, o outro tá abdicando para resolver os problemas para que Sem dúvida. Parceria, o parceiro possa fazer... Casamento é isso, né? Exato, tipo assim, exatamente. Assim, pô, André, você vai lá pra Amazônia lá pra fazenda. Vou, porque ela tá cuidando de tudo aqui. Ela tá sendo mãe, pai, motorista, então assim. Então o livro é nosso. Mas quando a gente foi escrever o livro, a gente escreveu assim, baseado realmente nisso, de tentar deixar um exemplo melhor para as crianças e uma conduta a se seguir, que fosse desde o básico, entendeu? Porque assim, é importante que você tenha espiritualidade. É importante que você tenha uma crença num ser superior, porque senão também fica muito fácil. Você não tem controle ético se você não tiver uma espiritualidade. É importante que você entenda o mundo que você vive. É importante que você tenha um mínimo de civilidade. Então, a gente tinha educação moral e cívica. Hoje... Cito isso toda hora, o SPB. É o SPB, exatamente. Hoje... Você está denunciando a sua idade, hein, cara? Não, pô, eu tenho 43. Estamos velhos, hein? Porque faz tempo que acabou isso. Mas hoje a gente... a criança não sabe para que serve um vereador, para que serve um deputado. Não sabe. Que serve um senador, não sabe. Que são três poderes? Quais são os três poderes? Não sabe três poderes. Não sabe o hino nacional. Nem tem orgulho Não. da bandeira, Não né? tem orgulho da Hino bandeira. a bandeira, hino do soldado. A gente decorou tudo isso. A gente era patriota, né? Eu especialmente vi outra realidade. Eu continuo, viu, André? Não, eu continuo, mas Eu entendi. Eu tenho algumas experiências assim das Forças Armadas, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas assim, independente disso, você tem a parte de alimentação, você tem a parte de desenvolvimento pessoal, você tem uma parte que é muito importante hoje em dia, que é a questão do marketing. Sim. Entendeu? A equipe da minha assessoria me ajudou muito. Sua imagem pessoal, né? Exato. Você tem o marketing digital, você tem o marketing tradicional, que é televisão, Globo, e você tem o marketing pessoal. Então, assim, Sim. Eu costumo falar assim, se vista para o cargo que você quer ter, não para o emprego que você tem. Sim. Exatamente. Sim. Assim, você tem que se vender como produto também. Então, a questão do marketing é extremamente importante. Imagem pessoal é vitrine, né, doutor? Exatamente, é o primeiro impacto. Depois você vai chegar na parte da educação financeira. Aí começa pelo óbvio, que às vezes você fala, pô, o que eu preciso? Você precisa ganhar mais do que você gasta. Pô, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Né? O primeiro passo é você ganhar mais do que você gasta. Pois se eu não ganho mais do que eu gasto? Gasta menos do que ganha. Ou faça a sua hora render mais, Sem ou dúvida. trabalhe mais horas. Ou trabalhe mais horas, sem dúvida. Não tem. Não tem como fugir dessa coisa. Aí você começou a ganhar mais do que você gasta. Aí você tem que ter uma reserva para uma emergência. Aí você... Que sempre acontecem, né? Sempre acontece. Aí você vai fazer
o terceiro passo, que seria a blindagem patrimonial. Você vai blindar o seu patrimônio de você mesmo. Sim. Então, por exemplo, hoje, se eu for pagar o seguro do carro, eu pago feliz. O seguro saúde, eu pago feliz. Pô. Assim, se eu tiver um câncer e eu não tiver um plano de saúde, eu vou gastar tudo que eu trabalhei na vida para tratar esse câncer. Então, assim, Isso aí. Aí, quando você passou esses 3 passos, aí que você vai começar a pensar em investir. Aí você vai ter que entender o que é renda fixa, o que é renda variável, qual é a forma de ter renda variável, se você quer ganhos passíveis mensais, como você vai dividir o seu patrimônio. Aí você tem derivativos, que é a cereja do bolo, é onde realmente está o grande volume de dinheiro, seria o seguro do mercado financeiro. E seria interessante que você mantivesse também pelo menos 5% do seu patrimônio ou em ouro ou em criptoativos. Aí você fala, pô, criptoativos não, porque a maioria é uma fase, mas que você tivesse 5% em ouro e 5% em Bitcoin. Aí você fala, pô, André, mas o Bitcoin é um investimento? Não. Ele é um hedge, ele é uma proteção. Se tudo der errado, é aquele dinheiro que está no cofre que você vai pegar ele e sair correndo na madrugada para pegar um avião e fugir. Sem dúvida. Então, assim, você tem que ter 5% do seu patrimônio em pedra e 5% em Bitcoin, não como investimento, como um mecanismo de defesa. E essa é uma educação que o americano, por exemplo, aprende na escola. Né? Você tem que fazer sua aposentadoria, fazer o seu seguro, montar sua reserva, porque lá na frente vai precisar. E vai precisar. O pai guarda para pagar a faculdade. Não, o Estado não dá, você é obrigado, ou você faz ou você não tem. Exatamente. No Brasil ainda tem muito a se explorar, principalmente seguro de vida, né? As pessoas ainda tem um mercado que não foi explorado comparado com outros países, né? As pessoas estão mais acostumadas a contratar seguro de vida do que aqui no Brasil. Numa das nossas empresas, que é o nosso marketplace digital, inclusive a gente tem um plano de seguro voltado para pessoas de renda mais baixa. Então você tem indenização por morte, indenização por invalidez, indenização por perda de emprego, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, a partir de R$3 por mês, pô. Para que você consiga escalonar. Então, assim, aí você fala, pô, André, mas faz uma conta de padaria. Tá, você paga R$3 por mês, você vai ter de 10 a 15 mil de indenização no caso de morte. Aí você fala, pô, isso daí não muda a minha vida. Não, a sua não. Mas de uma pessoa no Vale do Jequitinhonha, muda. Ela quita a casa, ela paga todos os custos funerários, ela faz o inventário do patrimônio e ela toca a vida por 6 meses. Sim. Então, por assim, um ano. Um ano, exato. Então, assim, você tem como você ter acesso a esse tipo de produtos. Mas, como você bem falou, não é uma cultura nossa ainda, né? Mas por isso que às vezes a gente se dispõe. Pô, mas vocês têm uma vida tão corrida, mas vocês vão? Sempre que a gente é convidado, a gente vai. Para que, tomara que tenha uma audiência gigantesca e que milhares de pessoas ouçam isso e também falando, pô, o que esses caras estão falando faz sentido. E é o que a gente gosta de fazer no Pérola Negra Podcast. Exatamente. É contar histórias, inspirar pessoas, dar sentido às coisas para quem ouve, né? Isso é um trabalho que a gente faz com amor para poder mandar essa mensagem para todo mundo, né? Foi delicioso maravilhoso. Olha, ficou um monte de coisa para falar, né? Excelente. Eu quero Com um monte de coisa para falar. para vocês voltarem novamente, porque Muito legal. tomar um vinho em casa também, Tomar um jantar, vinho. aproveitar que somos vizinhos, né? Vamos Isso. marcar alguma coisa, mas foi delicioso o bate-papo. Muito bom. Parabéns, tudo perfeito. De coração, Quase obrigado para contratando uma vocês. mentoria aqui financeira, porque eu tô precisando A ganhar mais dinheiro. a gente ajuda, pô. Não estou de inventaria, não. A gente ajuda. E é isso, pessoal. Eu queria convidar vocês também para seguir nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, porque tem muito mais por vir. Tchau, pessoal. mais. Obrigado, Boa André. noite. Obrigado, Mariana. Um Obrigada, abraço para obrigada. vocês. Tudo de bom. Pra vocês Legal. também. Obrigada. Tchau. Obrigado. Beijo. Olha, o amor é lindo.